oitavo mandamento da lei de Deus está em Êxodo 20, versículo 15, e é bem simples, diz apenas, não furtarás. Mas será que ele é tão fácil de compreender e de viver? Talvez você e eu nunca tenhamos sido pegos furtando ou roubando, nunca tenhamos sido presos ou fichados por isso. Mas será mesmo que você e eu não cometemos pequenos deslizes que também são considerados furto? Pois saiba que sonegar impostos, passar no nada a declarar quando na verdade você ultrapassou o seu limite de compras, colar nas provas, apropriar-se de bens do seu trabalho para uso pessoal e também comprar produtos piratas são formas sutis, mas de transgredir o mandamento de não furtar. O programa Vida Mais Viva dessa semana continua com a série Os 10 Mandamentos. Dessa vez, vamos falar sobre o oitavo mandamento, não furtarás. E você vai perceber que este mandamento está mais perto da sua realidade do que você imagina. Por isso, acompanhe a entrevista do programa Vida Mais Viva que está começando agora. Vida Mais Viva está no ar e que alegria eu sinto no coração de poder falar com você mais uma vez. Muito obrigada por você doar parte do seu tempo, do seu dia para estar conosco. A gente prepara esse programa com tanto carinho, mas de verdade, com muita oração e com muito carinho, pedindo a Deus que a sua vida e a da sua família seja abençoada. E a gente quer ouvir você também. Como você que nos assiste pode falar com a gente? Eu quero mandar já um abraço especial para Samanta Rodrigues, que sempre fala com a gente, comenta nos programas. Olha, de todo o coração, a gente fica muito feliz por saber que a tua vida tem sido abençoada, viu, Samanta? E a você que nunca falou com a gente, como é que pode fazê-lo? Você tem 3 mecanismos. Você pode entrar na nossa página no Facebook, curtir, comentar, compartilhar. A gente quer mesmo ouvir o que você tem a dizer. Nós temos também o canal no YouTube em que você pode inscrever-se e receber em primeira mão todas as nossas atualizações e ver também os programas anteriores. E nós temos também um blog, junto com todos os blogs da TV Novo Tempo. novotempo.com/Vida Mais Viva. Ali você também pode acessar todo o conteúdo e deixar também a sua mensaginha. A gente vai ficar bem feliz mesmo de ouvir. E a série 10 Mandamentos segue em frente. Estamos já caminhando para a reta final, para os últimos mandamentos. Vamos falar hoje sobre o oitavo mandamento. Não furtarás. Mas antes da gente mergulhar no não furtar, e você vai ver que muitas vezes você e eu, embora não tenhamos pego nada de ninguém, a gente pode ter furtado, sim, senhor, ou às vezes até roubado. Você vai ver isso no programa de hoje. Mas agora é a hora dos nossos amigos, nossos parceiros, falarem com vocês também. Professor Muniz e Pastor Chaguri, tudo bem com vocês? Tudo bem, doutora Mariana, tudo bem, amigo Muniz? Tudo. Satisfação estar com vocês dois mais uma vez e principalmente com o nosso telespectador. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que esse programa seja uma bênção na sua vida. Alegria mais uma vez estar com vocês e com vocês aí em casa, onde vocês estiverem. Vamos então dar uma olhada para o oitavo mandamento da lei de Deus, né? Estamos chegando na reta final já. É um chamado à ética divina, né? Um chamado à ética, de fato. E eu gostaria que, como eu sempre começo perguntando, qual foi o contexto em que esse mandamento foi dado? Por que não furtar? Não furtar. A palavra, nós encontramos esse texto, está em Êxodo capítulo 20, o verso 14 diz assim, verso 15 diz assim, não furtarás, né? A palavra no hebraico é lotignove. O contexto aqui é sequestro de homens. Então, no Egito Antigo se praticava muito o sequestro de homens e vendiam-se esses homens como escravos. Não eram pertencentes àquele senhor e ele tomava de alguém e vendia a uma pessoa, a uma família como escravo. Eles ficaram durante 400 anos no Egito, e esse período que eles ficaram no Egito, eles adquiriram esses maus hábitos, né? É como se você tivesse um escravo e o Muniz outra. Você pega, não vende o seu, vende o do Muniz? Eu tomo dele e vendo. Ah, meu Deus. Então era um costume egípcio e esse é o contexto que nós encontramos no oitavo mandamento.
Isso é comprovado porque lá no capítulo 21 de Êxodo, nos diz o seguinte, o capítulo 21, o versículo 16, e quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Então essa é a ideia. Eles tiravam de alguém um escravo e vendiam. E Deus então dá esse mandamento, demonstrando que esse costume egípcio não deveria existir dentro do povo de Israel, entre o povo de Deus. Depois, mais tarde, Jesus ele amplia a questão. No Novo Testamento nós encontramos isso claramente. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele nos diz o seguinte, Efésios 4, verso 28, aquele que furtava, não furte mais, diz a palavra de Deus. Depois, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10, Timóteo também ele fala, né, Muniz, sobre o furto, o sequestro de homens, que isso também não deve ser feito, demonstrando que esse era o contexto do mandamento do Senhor. A palavra grega para furto é klepto, né, que aí vem cleptomania, é uma doença que precisa ser tratada, que é furtar algo, algo material. E nós encontramos também no hebraico a palavra ganav, que também significa algo material. E lognov significa furto de escravos. Então, o mandamento em Êxodo, ele está contido, mas depois nós encontramos em toda a Bíblia ele mais ampliado. Você acha que quando os irmãos de José o venderam para o Egito, eles estavam furtando José de Jacó, o pai? Estava furtando. Com certeza. Então é um estrago, emocional, violento, né? Que o furto causa, né? E vendeu como escravo, né? E vendeu como escravo e demonstra essa prática que era um costume na época, né? Um mau hábito. E um mau hábito vai puxando o outro, né? Porque aí depois eles tiveram que mentir pro pai, dizendo o que tinha acontecido e que tragédia sobreveio sobre aquela família, mas na medida que a gente confessa o pecado e se arrepende, Deus pode transformar os maus atos dos homens em situações de triunfo, né? Por que é necessário, então, ter o direito à propriedade? Não seria melhor, então, se tudo fosse de todo mundo, porque aí eu não precisaria tomar nada? Tudo é meu, tudo é seu, tudo é do Muniz, tudo é do telespectador, e aí a gente não precisaria roubar nada de ninguém, porque tudo é de todos? Eu só segurar a pergunta, Claro. mas ainda queria voltar aí ao contexto. Não estaria Deus dizendo, vocês eram escravos, eu acabo de libertar vocês. Olha como se trata o escravo. Sim. Inclusive nós encontramos na Bíblia o cuidado que Deus tem pelo estrangeiro e pelo escravo, né? Então você encontra na Bíblia, isso é muito claro, que são aqueles que eram recebidos em Israel e se tornavam residentes de Israel. Eles eram estrangeiros, eram escravos em outras nações e se tornavam residentes em Israel, e Deus exigia que eles cuidassem desses estrangeiros com respeito, com amor, e que eles participassem ali do povo. Estamos até passando em nosso país aí essa discussão sobre leis de escravatura, que ainda existe por esse país aí, né? O tal do trabalho escravo, né? Como isso deve provocar a indignação do Senhor Deus, furtar do outro a liberdade, por exemplo, né? De fato, o que você perguntou, o princípio da propriedade é fruto do trabalho, né? Sim. Fruto do trabalho. Eu acho que o que esse mandamento está combatendo é exatamente a preguiça, a acomodação, não é? A liberdade de ser produtivo. É justo que você seja recompensado mas pelo é seu claro, trabalho, né? Evidentemente. E a agressão a isso é chegar um espertinho e querer levar o que você ganhou com seu suor, não é? Mas não existia escravidão também entre os hebreus? Eles não podiam vender-se a si mesmo e a família como escravos? O princípio não era o princípio pagão, não existia isso. E quando eles traziam esse tipo de princípio para dentro do povo, Deus condenou e Deus não aceitou esse tipo de princípio. Pelo contrário, todos aqueles que faziam parte do povo de Israel, eles deveriam ser muito bem tratados, sejam residentes ou sejam residentes nômades, que são os gers, que eles eram gorrins,
eram estrangeiros que caminhavam pelos desertos e quando eram recebidos pela nação de Israel, eles eram bem tratados e se continuavam essa caminhada eram chamados de gorrins. Se permaneciam em Israel, eles eram chamados de ger. Então, por exemplo, nós temos alguns casos na Bíblia, casos de pessoas que viveram em Israel não sendo de Israel. E nós temos casos de pessoas que tiveram contatos com Israel, estrangeiros que tiveram contatos com Israel, mas vivendo em outras fronteiras. Nós temos esses dois casos e nunca Deus permitiu que fosse tratado qualquer tipo de estrangeiro ou escravo de uma maneira má, e sim com cuidado e amor. Nós temos o exemplo de Paulo, que gerou espiritualmente o Onésimo, o escravo de Filemão, né? Sim. E quando ele manda Filemão levar a carta a Filemão, ele diz, recebe-o agora como nosso irmão. Então esse é o princípio de Deus no relacionamento. Deus nunca apoiou a escravatura. Deus quer a liberdade, Ele quer que a pessoa seja livre para produzir, para sustentar a sua vida dignamente. Tanto que existiam muitas leis que tentavam impedir que isso acontecesse, né? Se uma família ficasse desamparada, que o chefe da família falecesse, aí outros familiares vinham e assumiam e tinha a responsabilidade de cuidar daquelas pessoas que ficaram desamparadas, tudo para que não houvesse, né, escravidão. Mas mesmo que alguém tivesse que se vender como escravo, tinha um dia, uma data para acabar, não é isso mesmo? Você vê, por exemplo, o escravo nada mais era em Israel como um funcionário. Ele tinha pão, ele tinha água, ele tinha morada, ele tinha todos os cuidados e alguns eram tratados até como filhos, né? Você tem o caso, por exemplo, vou citar um caso aqui, o caso de Agar. Ela era escrava de uma família, era uma funcionária de uma família, mas ela tinha todos os cuidados e todos os direitos como funcionária daquela família, diferente dos povos pagãos. No paganismo, o escravo ele era maltratado. O funcionário lá era o funcionário, né? O escravo lá era maltratado. Eles foram escravos no Egito, eles sabem muito bem como que era, né? Eles sofriam, não tinha pão, não tinha água. Apanhavam, é totalmente diferente. Que formas existem sutis, embora eu nunca tenha pego algo que não seja meu, que formas sutis existem da gente transgredir esse mandamento? Acho que tem a área profissional, podemos ver a área intelectual, tem a área romântica, né? A física, evidentemente, até mesmo a espiritual. Pensa, por exemplo, na área profissional. Aqui e acolá a gente vê gente se complicando com a justiça por direitos, né? Furto de direito que não lhe pertence, né? E eu ando pelas empresas, meu trabalho é consultoria de empresa, aqui e acolá a gente vê aí um processo de assédio moral, a pessoa se apropriando de uma ideia que não é dela, né? E isso são formas, vamos dizer assim, sutis, como você colocou, mas que transgride o princípio do mandamento. Eu vi uma vez uma professora dizendo que ela terminara o mestrado e o diretor da escola atendeu o seu pedido, porque ela disse, será que eu não poderia colocar aqui na escola o que eu aprendi no meu mestrado? Ele disse, mas o que você precisa, e deu todo o apoio. E então ela colocou ali uma mesa e montou uma espécie de ateliê e começou a recortar e fazer. Passou uma e disse, o que você está fazendo? E ela contou. A outra disse, eu posso te ajudar? Ela disse, mas com prazer, pode. Quando foi no dia da apresentação, a outra apresentou como se a ideia fosse dela. Amém. E essa me contou chorando. Confiou e a outra se apropriou. Passou a ideia que ela era não bem a autora, mas a coautora daquele projeto. Isso é furto. É o furto intelectual, né? Furto intelectual.
Tem formas sutis, por exemplo, você já pegou material de escritório do trabalho para fazer suas coisas pessoais? Não é furto. Você quer ver um furto profissional? Você sabe que hoje existem empresas muito preocupadas, porque quando se soma o tempo em que as pessoas passam nos seus celulares, gastando o tempo que ele está recebendo para isso, às vezes já existem estudos de que há funcionários hoje, há profissionais hoje, com mais de 1 hora de investimento inócuo no celular. Isso é uma forma de roubo. Tinha muitos trabalhos com relação a fumo, né? Diz que tem trabalhos que mostram que o funcionário que fuma pode perder até 1 hora útil de trabalho com furto, mas agora com a internet isso se tornou maior ainda, às vezes mais tempo com ócio, né? Ou coisas que são no seu horário de trabalho, você faz coisas pessoais, né? Colar nas provas, não é uma forma de furtar? Furto. É interessante que quando a palavra de Deus ela trabalha essa questão de furto, a abrangência da palavra, do furto, ela trabalha para dar o equilíbrio ao homem quanto a algumas atitudes que são concernentes ao pecado. E uma delas é a ganância. Todo ser humano que furta, ele é ganancioso. Quer ver uma outra muito importante? Sonegar impostos. Sonegar lá o imposto de renda, ou você voltar de uma viagem internacional e passar no nada a declarar, sendo que você gastou muito mais do que os $500, que era lá o seu permitido. Não são formas de furtar também? Sim, claro, furto, né? Agora, eu posso justificar, por exemplo, o governo me lesa, eu sou permanentemente aviltado com esse mundo de impostos, com esse mundo de coisas que não se revertem em benefícios. Eu posso usar isso como um pretexto? Você acha que o governo romano, ele taxava pouco ou era muito? Muitíssimo. Isso. Ainda mais povos dominados, né? Como era o povo judeu. Qual foi a postura de Cristo? Dai a César. O que é de César. E a Deus. Do que é de Deus. O que é de Deus. É desse contexto. Não tem nada que justifique o furto. Nem roubar, por exemplo, para matar a minha fome, a fome do meu filho. Isso chama-se ética da situação, ou ética situacional. Muito comum, muito presente hoje, não é? Nossos dias, O que é pecado aqui não é pecado ali, mas pecado é pecado. Eu estou precisando mesmo alimentar minha família e eu peço. Eu ofereço algum trabalho, roubar jamais. Abre o coração, né? Abre o coração, peça. Porque isso se torna vício, hein? Isso se torna vício, que o problema do furto é o tal do atalho. Ele gera na cabeça das pessoas... Como se fosse fácil, né? A vida fácil. A vida fácil. Caminhos neurais do mal. E a pessoa se vicia. Basta ver, será que nós temos hoje pessoas que se viciaram em roubar nesse país? O cara não se contenta, rapaz. Já tem milhões e milhões, mas ele não para. Ele não para. Ele se torna um kamikaze do furto. Porque e nem ele com não esse para mundo nunca. de denúncia não ele não para. para. Um O cara está preso em... e está roubando. Então, olha o que significa um desvio da lei de Deus, rapaz. Se torna um vício, né? Aquilo ali praticamente se torna uma verdade para ele, o furto, né? Algo natural, habitual. A vida dele está ali. Ele justifica, ele começa a racionalizar dizendo, se eu fosse de fato ganhar o que deveriam me pagar por meu investimento emocional, intelectual, por aquilo que eu represento, milhões de pessoas, posso roubar. Vai. E nada justifica o furto. Como se as pessoas as pessoas que roubam, que furtam, achassem que a sociedade deve para elas. A sociedade me deve porque eu fui marginalizado, eu sou pobre, eu não tive direito à educação. É a ética situacional. O outro não, ele foi criado com tudo, então eu tenho esse direito. E na verdade não tem, né? Ele tem o direito de trabalhar. Sim, ele tem direito à oportunidade, vamos colocar, ele tem direito a trabalhar para poder receber o seu sustento justo. E o trabalho, ele é santo, ele enobrece o homem, né? Ele desenvolve o homem em todas as áreas. Trabalhar
é um meio justo, único, de você ser feliz. O trabalho foi criado por Deus, não é verdade? Sim. Adão não tinha um trabalho no jardim? Qual era o trabalho de Adão? E não pense você que quando a gente for para o céu, a gente vai ficar só batendo papo e tocando harpa o dia inteiro. O Muniz tocou um ponto importante, eu achei interessante, contextualizando. Está passando necessidade? Peça. Abra o seu coração, mas jamais tome posse daquilo que não lhe pertence. Jamais faça isso. A palavra de Deus nos diz que é pecado. Peça, abra o seu coração e Deus vai te abençoar, você vai receber e vai receber de bom grado. E se preciso, passe como bobo. E se para você você não tem necessidade, mas você acha que é muito, 27,5% de imposto para o governo, mais imposto disso, daquilo e daquilo, às vezes você sente uma tentação de falar, não, mas isso aqui eu não vou fazer. Saiba que isso também é roubo. Isso também não é aprovado por Deus. Então, é melhor passar por bobo do que transgredir aí a lei de Deus. Né? E deixe que os governantes serão julgados pelo Senhor. Se hoje você sofre por causa do roubo existente no nosso país, dos grandes impostos que nós temos, dizem que nós trabalhamos 6 meses para pagar imposto. Os outros 6 meses você tenta lucrar e não consegue ainda, né? Mas se você sofre por causa disso, entregue na mão de Deus, deixe que o Senhor há de julgá-los. E não tenha dúvida que eles estarão diante do tribunal de Deus. Se quer ver, nós estamos falando de formas sutis de furtar, não é? Acha que nós podemos entrar na área romântica também? É o que eu ia perguntar agora. Vamos sair um pouquinho do comercial e dinheiro, bens. Como é que a gente pode furtar? Vamos para o intangível, né? Sim. Você acha que há pessoas que encontram um sádico prazer em suscitar dependência romântica nos outros? Existem pessoas. Nossa, muitos. Muitos, né? Surtam emocionalmente, se tornam inteiramente dependentes de outras pessoas e acaba subjugando aquelas pessoas. Não somente subjuga as pessoas envolvidas, mas a si próprio, né? Isso é um tipo de furto, furtar a si mesmo. Né? Com certeza. É um relacionamento que não tem nenhum compromisso, né, moral, nenhum então, compromisso sério. É o que não se chama hoje do ficar, não é? Uhum. Quer dizer que despertar uma afeição em outra pessoa sem ter o menor interesse de fazer aquilo ir adiante é furtar também. É furtar, porque está te dando algum prazer sádico e está machucando o outro, que está fazendo investimentos ilusoriamente. Quer dizer que eu preciso casar com a minha primeira namorada ou primeiro namorado? Namoro existe para se conhecer. Não é necessário, né? Não é que você é obrigado a casar com o seu primeiro namorado, mas é a intenção, né? Você quer ver um tipo de furto no relacionamento? É o ciúmes. É quando se furta a segurança, a confiança. É um tipo de furto. Muito bem lembrado. E o que mais vemos em nossos dias, em termos de relacionamento entre duas pessoas, é essa questão do ciúmes, a insegurança que você deposita no seu coração quanto ao seu semelhante. Isso é terrível e é um tipo. Essa questão do ficar, é bom dar mais uma pegadinha aí, porque hoje existem competições, não é? A moçada hoje sai, com quantas você ficou hoje à noite? Rapaz e moça, a verdade é que alguém vai sair perdendo. O rombo emocional normalmente fica, e normalmente no peito das meninas. A mulher, ela não tem uma predisposição para um envolvimento romântico, senão quando ela de fato sente. O homem é mais visual, ele é muito mais carnal. A mulher tem na sua estrutura uma predisposição a partir de um envolvimento emocional. Então, quando elas se arriscam por esse caminho absolutamente precipitado, elas sofrem muito.
Um rapaz não se vai da vida de uma menina com a qual ele ficou sem deixar nelas marcas profundas. Isso é pecado. Entenda, isso é pecado. É transgressão da santa lei de Deus. Ainda que ela ache que não, que ela consentiu, essas marcas ficam. Ela né? está apenas embalada pela onda de querer parecer atualizada. Mas ela paga um preço caro. As meninas pagam um preço caro por essa experiência irresponsável de trocar beijo, ter relações sexuais com que ela não tem nenhum compromisso, vamos dizer assim, sócio-moral. Mas é muito importante isso que você está falando, mas essa questão do ciúme também, eu gostei que você mencionou, pastor, porque às vezes a gente pensa que o nosso companheiro, a gente tem direito de propriedade sobre ele. E tem ou não tem? Como é que a gente entende se eu sou dele e ele é meu? Até que ponto a gente entende o direito que a gente tem sobre o outro? Ser dele não significa pertencer a ele. Você pertence a Cristo, né? Esse é um ponto. Cristo é o nosso Senhor, né? O marido é o Senhor da esposa, né? Cristo é o Senhor. Agora, eu pertenço à minha esposa, eu sou da minha esposa no sentido de convivência, de respeito, de amor mútuo. E porque é uma escolha. Não é que passou uma escritura, assim, ó, o pastor Chaguri pertence a Sheila e a Sheila assinou a escritura, pronto, você pode vender ou não. É porque eu escolhi, eu, meu marido, e ele a mim, e vocês também, é a mesma coisa, voluntária, né? Esse pertencimento é consentido, não é? Consentido. É consentido. Senão você tira a liberdade do outro. Ele não é compulsório. Com certeza. Furta a liberdade. Com certeza. E na vida espiritual, existe furto? Não me respondam agora, vocês vão me responder isso na semana que vem. Foi um prazer estar com vocês mais Obrigado. uma vez e até o próximo programa. E você, querido amigo, comece a pensar e refletir durante alguns minutos sobre essa questão do furto, do roubar. E se você sentiu em seu coração e percebeu em sua mente que de alguma forma você tem furtado não somente coisas físicas, dinheiro, mas na questão moral, na questão espiritual, mude de atitude. Se você precisar de ajuda, o programa Vida Mais Viva está aqui. Fique com Deus e até a semana que vem.